Então, aproximando-se dele um escriba, que é esse indivíduo que eu acabei de descrever a você, disse a Jesus: Mestre, o rabi, o rabino, mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Jesus tinha dito: vamos para outra margem. Ele disse: quero ir também. Quero entrar no barco contigo. Quero fazer parte desse grupo. O que aparentemente é uma notícia benfazeja para quase todo mundo. Eu gosto muito, como na semana passada, num podcast em São Paulo, uma pessoa que eu conhecia só de televisão, e ele também me conhecia só de TV e de internet. Mas quando terminamos a entrevista que ele fez comigo, ele, de maneira muito carinhosa, muito, como diz o pessoal, muito gracinha, muito fofa, muito linda, estendeu a mão para mim. Ele é mais jovem do que eu, um pouco, uns 10 anos talvez, ou 11 anos. E ele me disse: será que eu posso lhe fazer um pedido? Eu falei: todos que você queira. Ele disse: será que a gente pode ser amigo? Eu queria ser teu amigo e queria te ter como meu amigo. Será que isso é possível? Que alegria que me deu ao coração. Eu vi a espontaneidade, o brilho sincero do olhar dele. Eu falei: é claro, me dá um beijo e um abraço. Está afirmada e selada a nossa amizade aqui e para sempre, com a graça de Deus. De verdade, conta comigo. É gostoso. E o que esse cara diz aqui é bom da gente ouvir. Você que está ensinando o Evangelho, chegar alguém para você e dizer: escuta, Caio, eu vou te ouvir o resto da minha vida. E vou seguir o que você está ensinando o resto da minha existência. Quem é que não gosta de um negócio desse? Só um cara doente. Mas Jesus não se impressiona nem com o prazer que aquela declaração poderia trazer a ele no imediato. Ele olha para o cara e compara na mesma hora com aqueles que ele tinha convidado. Eram pescadores toscos, grossos, mãos calejadas, era gente acostumada ao tranco, à mobilidade. Era o Mateus da coletoria, mas que tinha uma casca grossa para apanhar, apanhar, apanhar e continuar. Era Judas, provavelmente acadêmico, mas um acadêmico em estado de mobilidade e permanência, para lá e para cá. Enfim, em relação a todos que ele convidou, esse homem aqui é um indivíduo totalmente oposto. É um cara da Torre de Marfim, é um sujeito que não iria aguentar o tranco. Como eu conheço muita gente boa, querida, mas que realmente, para fora daquele quadrado da escrivaninha, não sabem nem para onde vão na vida. Não tem a garra para continuar. São aqueles que também me dizem aos montões: Caio, o que eu vou fazer da minha vida agora? Me tiraram o púlpito. Você já ouviu essa expressão em algum lugar? Os pastores, especialmente das igrejas históricas, têm essa relação com o púlpito. Isso aqui para mim hoje é um púlpito. Estou falando aqui amparado nesse lugar com minha Bíblia aberta. Aí o cara parece que só sabe falar daquele lugar. Não tem praça, não tem rua, não tem esquina, não tem internet hoje em dia, não tem nada. Ele só é alguém que foi ensinado a falar do púlpito. E Deus só usa atrás do púlpito, que é um outro elemento sacrossanto, sagrado, que é um contingenciador, é um container de Deus, fora do qual Deus não fala e ele fora dali não fala em nome de Deus. Porque ficou com as doenças e os vícios dos escribas, dos acadêmicos, dos profissionais do texto, da palavra, da exegese, da hermenêutica, da fala, da conversa, em nome de Deus. Tem lugar, tem mobília, tem hora,
e tem fixidez. Aí vem esse homem e diz uma coisa muito interessante e linda. Mestre, o tratamento é absolutamente adequado. Mestre, seguir-te-ei. É uma palavra muito legal, eu vou contigo. Vou andar contigo. Tu estás indo para o outro lado? Eu quero ir junto. Será que tem lugar para um 13º no teu barco? Eu quero ir junto. Seguir-te-ei para onde quer que tu fores. Eu não sei nem aonde será, mas eu quero ir. Aí Jesus olha para dentro do coração do indivíduo e diz, olha, você não leve a mal, meu filho. Claro que não tem essa introdução. Em Jesus as coisas são pão, pão, queijo, queijo. Mas o que ele está dizendo carrega esse espírito. Não me leve a mal, meu filho. Mas aquilo que eu faço e como eu faço é uma coisa que está para além, talvez, da sua capacidade de imaginar. Para além da sua capacidade de imaginar. Você estava aqui em Cafarnaum, me assistiu morando na casa de Pedro, pregando na porta da cidade, voltando para a casa de Pedro, pregando na porta da cidade. Agora, criou-se esse contingente fetichista. E chegou a hora de eu largar essa muita gente que está ao meu lado e ir para outro lugar. Fazer um resetting, começar tudo outra vez. Como um verdadeiro hebreu, como um aipuru, aquele que vai cruzando fronteiras, indo sempre adiante. Essa é a resposta que Jesus dá a ele, é uma resposta de um hebreu. Significando a palavra hebreu, aquilo que vem da raiz de aipuru, que significa cruzador de fronteiras, que está sempre no caminho, sempre indo adiante, sempre em processo. É no caminho que a gente vai aprendendo. Mais importante do que o ponto de partida e o ponto de chegada é o caminho em si, é a viagem. É na viagem que a gente cresce, que a gente aprende. Já para o escriba era no estar. Ele está fazendo um esforço para dizer, aonde tu fores eu irei. Mas Jesus sabe que ele não tem a estrutura para aguentar isso. Não que ele não pudesse ser alguém que viesse a crescer e a aprender de Jesus e com Jesus de tantas outras formas diferentes, mas para fazer parte daquele contingente móvel, ele não iria aguentar e Jesus dá a ele essa resposta. Começa com uma adversativa no verso 20, dizendo, mas Jesus lhe respondeu. O que é chocante, diante de uma oferta dessa, praticamente qualquer um diria, vem, vem, seja bem-vindo, fulano, cuida dele para mim. Iria logo designar alguém para tomar conta do indivíduo, para fazê-lo se sentir muito à vontade, faça-o sentir-se em casa, entre nós. Mas Jesus, todavia, lhe respondeu. As raposas têm os seus covis, os seus buracos para dormir. E as aves do céu, e aqui na minha casa, cheio de ninhos, as aves dos céus têm os seus ninhos. Mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Não sei o que vai acontecer do lado de lá, onde eu vou dormir, se eu vou dormir na relva, coberto por um pano na minha face, se eu vou conseguir uma gruta para nela me proteger, se eu vou encontrar alguém com espírito de hospitalidade saudável, que me possa e nos possa acolher. Para onde eu estou indo, não há promessas a fazer. E se alguém quiser, de fato, andar comigo na dinâmica do significado do Evangelho, na extensão do significado do Evangelho, tem que ser tomado por esse espírito de total desfixação, de total capacidade de arregimentação, de ser arregimentado
como um regimento é chamado para uma tarefa, assim tem que ser os meus discípulos. Tem que ter essa coragem de topar tudo. Não pode haver pré-requisitos. Como eu encontro a 3x2 a minha vida inteira, gente dizendo, eu tive que deixar o ministério. Eu digo, por quê? Porque não recebi chamado de igreja nenhuma. Então, eu não pude continuar o ministério. Eu parei o ministério, digo, mas o que o ministério tem a ver com o chamado de uma igreja? O ministério só tem a ver com o chamado de Deus para a gente. Não é o salário. E eu sou um homem do salário, do púlpito, da casinha de Deus, daquele lugar. Então, querido, você não tem um ministério. Você tem uma profissão religiosa. Você é só um profissional do sacro. Mas você, de fato, não é um caminhante do santo, que não sabe onde vai reclinar a cabeça. Mas a palavra não fica condicionada, não fica dentro do container de determinadas condições preconcebidas. Ela tem que ser livre e o mensageiro tem que andar na liberdade desse vento, desse espírito. E é isso que Jesus está dizendo para esse homem. Olha, o que me aguarda até o fim, e aguarda os que andam comigo, enquanto nós estivermos andando nesse espírito, vai ser isso. Lugar nenhum, chão nenhum, travesseiro nenhum, escrivaninha nenhuma, anotação nenhuma. Você vê que não tem ninguém anotando nada sobre a vida de Jesus. Jesus não tem um escriba. Paulo teve um escriba, que foi Lucas. Em algumas ocasiões ele diz que Tércio escreveu as cartas dele, quando ele já estava ou cansado demais, ou debilitado, ou com problemas visuais, que ele mesmo explicita. Mas Jesus, não há ninguém que dizer então, Mateus, acostumado a tomar nota na coletoria, era quem fazia todas as anotações das falas e dos milagres de Jesus. Não. Jesus deixa o pessoal prestar atenção e chama os seus discípulos para verem, para ouvirem e para guardarem no coração. Frequentemente o escriba anota tanto e fica tão preocupado com a caligrafia, com a letra, com a precisão de palavras, de sinônimos, de transcrições, que nem internaliza, nem introjeta, nem presta atenção, nem torna-se carne e sangue, não se torna um com a palavra que está passando por ele, que ele está anotando, mas que nele não está sendo inscrita e nele não está sendo penetrada. E quem me dera estar sendo ouvido por todos os pastores do púlpito, por todos os escribas e acadêmicos teológicos do mundo inteiro, que, conquanto isso esteja dito aqui, para eles parece que eles nunca viram ou que não tem nada a ver com eles, porque de fato o que Jesus diz é, você pode até ser meu discípulo, dentro das condições da sua limitação. Mas para essa aventura do reino de Deus, dentro da qual eu estou, e esses que comigo estarão o tempo todo, e depois que eu for, estarão e continuarão, como continuaram, e todos eles acabaram se espalhando terra afora, e praticamente nenhum deles voltou para morrer em Jerusalém, todos eles morreram em terras distantes, em lugares longínquos para os quais levaram a palavra e tiveram que fazer uma quantidade enorme de adaptações na vida para poderem ser como esses escribas ambulantes do Evangelho do Reino, que você veja que os evangelhos começaram a ser escritos 30 anos depois da vida de Jesus ter ido assunto aos céus, ou 40 anos depois, ou 50 anos depois.
ou até 60 anos depois. Hoje em dia tem escolas aí que não acreditam em mais nada, que ficaram céticos de tudo, que dizem que os evangelhos foram todos escritos no segundo e no terceiro século, apenas porque eles querem dar valor aos evangelhos de Nag Hammadi, que foram escritos no fim do segundo século e no terceiro século, para criar uma pseudo-equivalência entre Mateus, Marcos, Lucas e João e esses outros evangelhos que eu já li todos, e não dá nem de longe para criar um lugar de equivalência, porque são evangelhos pré-determinados pela filosofia gnóstica ou por outros tipos de filosofia, são evangelhos a serviço de determinadas ideologias e filosofias. Esses evangelhos aqui estão a serviço da memória imediata de quem podia ter o testemunho imediato para narrar. É por isso que os evangelhos sinóticos têm pequenas diferenciações, porque isso demonstra e prova, inclusive, e traz validação para as histórias narradas. Porque se fosse uma coisa completamente repetida, não carregaria o significado de que era uma emanação da melhor memória guardada na mente e no coração de cada um desses que foram as testemunhas oculares e que andaram com Jesus desde o princípio. Então Jesus ouve o que esse homem diz e diz a ele: as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E tem muita gente que precisa ser honesta consigo mesma. E ao invés de se colocarem em aventuras que não vão bancar, dando passos que não vão garantir, fazendo promessas que não vão, de fato, manter, é muito melhor a gente viver no âmbito do que a gente mede, avalia e prossegue. Foi Jesus quem deu esse conselho. A gente lê no Evangelho de Lucas, quando Jesus convida para quem quiser ser seu discípulo, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, ele conta duas histórias para que aqueles que iam tomar essa decisão avaliassem. A primeira é a história da torre. Você deve ver se com a quantidade que você tem de tijolos, você vai conseguir terminar a sua torre. Porque se você não vai conseguir terminar a sua torre, é melhor não começar. Ou não prometer que vai fazer uma torre alta. Construa de acordo com o que você consegue e pode, pelo menos de acordo com o que você pode hoje. A segunda história que ele conta lá naquele contexto, fazendo os que ele tinha chamado para seguirem-no, avaliarem os custos de seguirem-no, é a de um rei que tem que sair para uma batalha. E aí ele diz: nenhum rei sai para uma batalha, nenhum comandante de tropas responsável, lúcido, consciente, com estratégia certa, vai sair para um combate sem avaliar o contingente que tem. Se com 10.000 homens, Jesus diz, ele vai conseguir enfrentar um outro que vem contra ele com 20.000. Ele tem que saber medir, avaliar. Do contrário, será um morticínio absoluto. Será uma ação totalmente translocada que vai colocar a vida de um contingente humano inteiro em estado de mortandade totalmente desnecessária e perversa. Jesus está falando isso, dando dois exemplos cruentos, para que as pessoas avaliem se estão realmente dispostas a andar com ele, em que medida e extensão de significado, como por exemplo, só para concluir aqui, a gente ir adiante, como Pedro, exemplificando lá em João no capítulo 21, depois da ressurreição de Jesus, depois de Pedro ter negado a Jesus antes disso 3 vezes,
eles vão e encontram Jesus no mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. E aí tem aquela pesca, eles não pegaram nada a noite inteira, de manhã eles veem uma silhueta na praia, que grita para eles, vocês têm alguma coisa para comer? E aí eles dizem não, aí a voz da silhueta da praia diz, lancem o barco à direita, as redes à direita do barco e achareis. E eles lançaram, e aí pegaram 153 grandes peixes, Pedro concluiu que era Jesus, pulou na água praticamente desnudo, porque antes eles estavam todos pescando nus, ele pulou na água desnudo e foi nadando ali do barco até a praia, à margem onde Jesus estava. Quando chegou lá, já encontrou um braseiro com alguns peixinhos sendo assados, e ele diz aos seus discípulos, trazei-me alguns dos peixes que acabastes de apanhar. E aí eles trouxeram, Pedro outra vez, com uma culpa danada, queria arrastar a rede inteira sozinho para lá. A culpa faz essas coisas, esse sentido de hipermissionaridade culposa, que eu conheço para todo lado, e em muita gente. Enfim, aí Jesus tem aquela conversa, Simão, filho de João, tu me amas? Aí, usando a palavra ágape, tu me agapas, amor sublime, aquele amor divino, aquele amor maior, tu me agapas. E Pedro responde, Senhor, eu te filéu, eu te fraternizo, eu sou teu amigo. Aí Jesus pergunta de novo, tu me amas com amor sublime, tu me agapas? E Pedro outra vez responde naquele nível, eu te filéu, eu sou teu amigo. Aí Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu me agapes? E aí Pedro responde, triste, pela terceira vez ele responde, mas ele não passa da linha do possível para ele. Ele tinha aprendido que ele não amava Jesus com amor sublime. Não ainda. Não até agora. Quem sabe um dia ele chegaria nesse nível. Mas naquele dia, naquela hora, ele não quer ir para além do que ele sabe nele ainda ser o estado onde ele está. E ele repete com tristeza, mas diz com verdade, pela terceira vez, Senhor, eu te filéu. Tu sabes como é meu coração. Tu sabes todas as coisas. Eu não vou usar palavras superlativas para aquilo que eu ainda não banco. Eu sou teu amigo. É por isso que eu estou aqui. Apesar de mim, eu sou teu amigo. Com tudo que eu tenho até agora, eu sou teu amigo. Apesar de mim, eu sou teu amigo. Um dia eu quero aprender a te amar com amor ágape. Como no curso da vida ele aprendeu. Mas naquele momento, naquele estágio, ele não passou do que ele podia e do que ele tinha a oferecer. Essa é uma sabedoria que agrada o coração de Deus. É melhor do que sair fazendo promessas que a gente não vai bancar. Como eu te seguirei para onde quer que tu fores. Tem um hino antigo que as igrejas tradicionais cantavam, eu cresci ouvindo esse hino nas igrejas tradicionais, que dizia mais ou menos isso que o escriba promete a Jesus. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Uma mentirada danada. Eu nunca consegui cantar esse hino criança. E quando eu me converti, no início, eu ouvi, falei, teoricamente falando, nenhum de nós aqui está preparado para fazer essa declaração. Mas eu vou cantar pela fé, na expectativa de que o meu compromisso é esse hoje, jovem, de que eu vou para qualquer lugar, eu aceito qualquer trabalho, eu aceito qualquer que seja a mão de obra da vida que tu me proponhas. Eu aceito. Mas eu sei os resultados, as consequências, as implicações.
E sei que muita gente acaba deixando a fé porque não aguenta ouvir o eco, preste atenção. Muita gente acaba deixando a fé porque não aguenta ouvir o eco das suas próprias declarações passadas, que caíram em estado profundo de contradição no curso dos tempos. Eu encontro muita gente que diz: olha, eu já fiz tanta promessa para Deus, eu já me tornei tão sem vergonha de tanta promessa a Deus que eu decidi parar de seguir. Com vergonha de mim mesmo, me diga se não foi de certa forma o seu caso. Aqui, me vendo e ouvindo, tem muita gente que se identifica perfeitamente com o que eu estou dizendo agora, nesse instante, nesse momento. E aqui houve um vídeo que acabou de cair, eu acho que foi no Instagram, se não me engano, terminou o tempo, 1 hora talvez. Pois bem, o que Jesus está fazendo com esse homem é poupando o homem de ter que ouvir o eco da sua própria voz com desapontamento. Posterior, agora aqui também. Posterior. Então, ele disse: olha, meu filho, as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Não tem. Você tem que avaliar muito as consequências, as implicações, porque a coisa não é como você pensa que a coisa seja. Aí não se fala mais nada desse homem. Muito provavelmente ele ouviu aquilo, avaliou, pensou e falou: ele não está me rejeitando. Ele só está dizendo, olhando para mim, para a delicadeza das minhas mãos, dos meus tratos, das minhas roupas finas, do estilo de vida que eu vivi até hoje, que eu não estou preparado para fazer parte dos SEALs, que é aquele grupo americano que é treinado debaixo d'água, na terra, no deserto, no fogo, que aguenta a paulada de todos os lados, os Marines. E o que Jesus estava fazendo uma convocação para aqueles que o seguiam é para serem SEALs ou Marines, ou gente que aguentava qualquer rojão. Ou como ele viria a dizer a Paulo posteriormente: eu estou te chamando para que tu aprendas o quanto importa aprender a sofrer pelo meu nome. E Paulo foi o exemplo mais extremoso desse indivíduo que o seguiu por onde quer que Jesus o tenha levado. Mas ele não está pedindo de nenhum de nós isso que ele pediu a Paulo. Cada um de nós se oferece, deve se oferecer para aquilo que aguenta, que suporta, que tem a ver com o possível na sua vida. Agora, dentro do possível da sua vida, obedeça em todos os níveis da coerência da sua consciência o evangelho que lhe está proposto. Mas não precisa fazer promessas para além do que a sua vida suporta, aguenta e pode, de fato, bancar. Aí vem um outro homem no verso 21. E esse aqui se diz que era discípulo, ou seja, era um cara que já estava andando nas beiradas, estava ali o tempo todo, onde Jesus ia, ele estava lá. Como eu conheço centenas, milhares no curso da minha vida, que onde eu chego ele está lá. Tem alguns que estão desde o aeroporto a qualquer outro lugar. Eu conheci essas pessoas aos milhares nos estádios de futebol, nos teatros, nos ginásios, nas praças. Olhava de cima, lá estava ele, lá estava ela, até o dia de hoje. E tem pessoas que eu conheço que estão me seguindo há 50 anos. São discípulos. Para aquele tipo de estar presente, eles são ideais. São pessoas que não faltam, que estão sempre ali. São sempre um estímulo. São sempre um colírio para os olhos da gente. Fazem bem. Mas para essa tarefa, eu já tive que dizer não para muita gente. Muita gente que disse: pastor Caio, eu quero ir contigo. Por favor, me leva.
Como tem gente que até o dia de hoje chega aqui na porta da minha casa. Tem gente que nem avisa, que pega avião. Como eu já tive gente que pegou avião no Canadá, que pegou avião nos Estados Unidos, veio bater aqui na porta da minha casa dizendo: eu vim para me oferecer, porque eu vou andar contigo, eu vou ficar aqui, eu vou alugar um lugar aqui do lado, vou ficar aqui. Todo dia eu vou estar aqui contigo para o que você quiser. Eu digo: não, meu filho, sinceramente não precisa, não é o caso. Você vai voltar para onde você estava ou para onde você queira e vai levar o Evangelho. Servir a Deus e seguir a Jesus não é ficar morando perto de mim. Eu não estou precisando disso. Agora, se você de fato quer ser útil ao reino de Deus, vá, aprenda e continue aprendendo comigo, porque eu sei de quem eu estou aprendendo e o que eu estou ensinando. E a minha vida está empenhada na coerência da manutenção da verdade do Espírito do Evangelho, sendo ensinado e passado para todo mundo. Vá e faça a mesma coisa. Conte a mesma história. Diga tudo o que Deus tem feito na sua vida. Primeiro, deixe que o Evangelho seja transformação para você e em você. E depois que tiver sido em você e para você, seja um porta-voz disso como um grande exemplo que também fala, mas que antes vive. Aí chega aqui um discípulo e lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. O cara quer ser discípulo de Jesus, está ali nas beiradas, provavelmente fosse um morador de Cafarnaum, ou de Corazim, ou de Betsaida, ou até de Tiberíades, que era uma cidade a 22 quilômetros, ou Magadon, de onde era Maria Magdalena, próximo do lugar, mas muito provavelmente fosse da grande Cafarnaum, da região um pouco mais extensa da cidade de Cafarnaum. E por isso estava tão presente, era fácil para ele ficar na porta da casa de Pedro, na porta da cidade, ouvindo tudo que Jesus falava, tendo ouvido numa planura ali também, próxima a Cafarnaum, o Sermão do Monte, ter se mostrado estupefato com a sabedoria divina, admirado, encantado, maravilhado com as curas. Ele quer seguir. Ele já disse para ele mesmo: é isso que eu vou praticar o resto da minha vida. É por isso que ele é chamado aqui de discípulo, porque discípulo é aquele que aceita a disciplina. A palavra disciplina é o modo de vida do discípulo, vem da mesma raiz. O discípulo gera um indivíduo que pratica a disciplina daquele discipulado. É daí que vem a palavra disciplina vinculada ao discípulo. E todo discípulo só é discípulo se praticar a disciplina do ensino de Jesus, conforme o Evangelho, que não são leis, são princípios para obedecer-se na vida. Então, ele é reconhecido como um cara legal, um homem bom, que está presente em todas, que não está faltando nenhuma, que está ali em todas as ocasiões e que diz: Senhor, eu quero. Tu estás indo para o outro lado. E quem sabe Jesus tem até olhado, passado os olhos por ele, quando disse: vamos para o outro lado. Eventualmente ele era um cara que estava tão próximo já, tão visível, tão a 1 metro ou 2 de distância, em tudo e em todas as coisas, que é possível que os olhos deles tenham se encontrado mesmo. E é por isso que ele se adianta. E ele diz: ó Senhor, tu estás indo para o outro lado. Quem me dera poder ir contigo agora, mas eu tenho tarefas primordiais, eu tenho tarefas primeiras. Eu preciso, antes de seguir contigo para onde quer que tu vás, para onde quer que tu fores, eu preciso sepultar meu pai.
Isso não significa que o pai dele estava em casa morrendo, moribundo, que fosse morrer nos próximos dias ou nas próximas semanas, não. É uma expressão antiga do primeiro século que designava o seguinte: enquanto meu pai estiver vivo, eu não vou poder fazer o que tu me propões fazer. Eu não vou poder sair de casa, deixar a minha família, eu não vou poder nada disso. Porque eu tenho um compromisso prioritário com meu pai. Então eu não vou poder te seguir. Aí Jesus ouve isso e responde a ele: segue-me. Olha como Jesus olha e vê que a avidez, a fome, a sede, o desejo desse homem era inovidável, era inescapável, era inequívoca, era real, era palpável. Jesus diz a ele: segue-me, segue-me. E deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. O que é que Jesus está dizendo? Não é todo dia nem toda hora que eu estou dizendo a alguém: vem comigo. A gente não tem a menor ideia do que teria acontecido com esse cara se ele tivesse ido com Jesus. Eventualmente ele tivesse entrado para a história das nossas visibilizações na leitura dos evangelhos. Eventualmente ele tivesse se tornado um protagonista interessante de uma quantidade enorme de narrativas que viessem a compor os evangelhos. Mas aquela angústia temerária, aquela preocupação super natural de cuidar do pai, da mãe, em qualquer outra circunstância totalmente louvável e adequada. Mas naquele contexto imediato, era algo muito mais largo do que o oceano, do que o mar, se interpunha entre aquele homem e o futuro dele, que poderia ter sido completamente outro. Aí Jesus disse: olha, para essa tarefa, tem quem a faça. Agora, para andar comigo, para ouvir esse chamado que eu estou fazendo olhando nos teus olhos, dizendo: segue-me. Isso não é todo dia, isso não é toda hora, isso não é para qualquer um. Isso não acontece o tempo todo, está acontecendo contigo. Segue-me. E deixa que o teu pai não vai ficar sem sepultura. Agora, deixa os que não têm esse olhar, os que não têm essa visão, os que não foram tocados por essa vida, os que não foram despertados pelo reino de Deus, os que não foram tomados pela alegria eterna, deixa os que não provaram ainda os poderes do mundo vindouro, deixa os que não viram ainda o Emanuel, Deus conosco, presente entre nós, fazerem esse trabalho de cavarem sepultura, de sepultarem mortos, todas essas coisas que são necessárias. Mas quanto a ti, que tiveste o olhar iluminado, que tomaste uma decisão sincera no teu coração, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos quando acontecer, mas quanto a ti, vem e segue-me. E há o texto aqui de Lucas, onde Jesus acrescenta: vem comigo e prega o reino de Deus. Vem comigo e prega o reino de Deus. Olha o que diz Lucas 9, a respeito dessas mesmas situações. Se diz que chegou alguém e disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Agora a gente já sabe que é um escriba. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro lhe disse: seguir-te-ei, segue-me. A outro Jesus disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai.
é esse que já era um discípulo sobre o qual eu acabei de falar. Aí Jesus responde aqui o que respondeu lá: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vem e prega o reino de Deus. Aqui se acrescenta esse prega o reino de Deus. Aí tem um terceiro aqui em Lucas, que disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Deixa eu fazer um trabalho de despedida, reunir a parentela inteira para explicar, para dar satisfação de por que eu estou fazendo isso. Mas Jesus lhe respondeu, lhe replicou, dizendo: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para viver no reino de Deus. Se tiver que dar satisfação para muita gente para poder me seguir, não tem a menor condição. Você vai ficar se explicando para o mundo inteiro, a vida inteira, o tempo todo, e nunca vai tomar a decisão das decisões. O nosso tempo esgotou, mais do que esgotou. E eu quero orar com você agora, pedindo que essa palavra simples, singela, despreocupada, sem nenhuma necessidade de estruturação, é só um escorrer, é um derrapar na leitura junto com você, com Jesus e com os discípulos, tenha provocado realidades completamente sublimes no seu coração, no seu entendimento, na sua vida, na sua existência. Senhor Jesus, é diante de Ti que nós estamos. Eu não estaria aqui falando ao vento, nem com conversa se Tu não fosses vivo. É porque Tu vives que eu vivo. É porque Tu moras em mim que eu tenho poder para enfrentar o mundo inteiro e o diabo e todos os principados, potestades e poderes, e nada, absolutamente nada me causará dano, e nada me separará do Teu amor, nem a vida, nem a morte, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem tronos, nem soberanias, nem qualquer outra criatura de qualquer dimensão ou criação ou universo, ninguém, nem coisa alguma pode separar-me do Teu amor por mim. E é por causa desse amor que eu respondo com o meu pouco amor, mas que todo dia eu peço para que ele cresça, e cresça na direção de se tornar ágape sublime, em obediência profunda a Ti, que vives em mim. Permite que essa palavra tenha rasgado o véu do entendimento de muitos, trazido compreensão, amor e paixão. Paixão por Cristo Jesus, paixão pelo Evangelho, paixão pela alegria do reino de Deus. É o que eu peço que Tu realizes agora. Ó Espírito eterno de Jesus, presente entre nós. Em nome dele, o Senhor Jesus. Amém, amém e amém.